Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Gessé dos Santos, esse é meu canal e esse é o terceiro vídeo sobre o texto O Campo Científico de Pierre Bourdieu. Se você não viu os primeiros vídeos, eu fiz um vídeo fazendo uma introdução ao texto e no vídeo anterior eu falei sobre os dois primeiros tópicos do texto. Nesse vídeo nós vamos falar sobre mais dois tópicos do texto O Campo Científico de Pierre Bourdieu. O primeiro tópico é o capital científico e propensão a investir. E o segundo é a ordem científica estabelecida. Então aqui na página 12 ele começa dizendo o seguinte: a estrutura do campo científico se define a cada momento pelo estado das relações de força entre os protagonistas em luta, a gente, outras instituições, isso é, pela estrutura da distribuição do capital específico, resultado das lutas anteriores que se encontra objetivado nas instituições e nas disposições e que comanda as estratégias e as chances objetivas dos diferentes agentes ou instituições. Tá, o que ele está falando aqui? Bom, aqui a gente precisa retornar um pouco no conceito de hábitos e de campo do Pierre Bourdieu. Basicamente, no começo desse texto, ele está fazendo uma relação entre estrutura e história que muitos sociólogos não conseguem fazer, e que uma das características da sociologia do Bourdieu é mesclar essas duas coisas. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que o campo seria a história manifesta nas coisas e o hábitos seria a história encarnada nas pessoas. Então aqui o que ele está dizendo é que o campo científico ele é resultado de toda uma estrutura, mas essa estrutura, como ele diria dos campos, é uma estrutura estruturante, ela é uma estrutura que está se atualizando a partir das relações e dos hábitos que as pessoas têm naquele campo. Então ele vai falar sobre o que movimenta o campo científico. Ele vai colocar duas coisas como uma dialética que existe ali no campo científico que faz ela se movimentar. Seria dois tipos de estrutura: as estruturas de conservação e as estruturas de subversão. Então o que movimenta o campo são as pessoas que estão usando estratégias para manter o campo do jeito que ele é e as pessoas que estão tentando mudar esse campo. E esse choque de estratégias vai mantendo essas relações, mas também vai modificando essas relações. Por isso que ele está falando que o campo científico ele é o que é a partir das relações, mas ele será também a partir dessas relações. Depois disso, o Bourdieu vai falar que no campo científico a propensão, a probabilidade de uma pessoa fazer algo arriscado, investir no campo científico em determinada ação, vai estar relacionado à quantidade de capital que aquilo pode gerar para a pessoa, que é algo parecido com outros campos. Então, a gente sempre está disposto a doar uma quantidade de energia, de estratégia, de força, de ação, de acordo com o que aquilo pode gerar de ganho, de lucro. E da mesma forma, no campo científico, quando alguém faz algum tipo de ação que demanda muito, ela sempre está esperando muito capital científico decorrente dessa ação. Na página 14 ele vai dizer: de maneira que o efeito do prestígio das instituições não se exerce somente de maneira direta, contaminando o julgamento das capacidades científicas manifestas na quantidade e na qualidade dos trabalhos, ou de maneira indireta por meio de contatos com os mestres mais prestigiados que a elevada origem escolar garante, frequentemente associada a uma elevada origem social, mas ainda pela mediação da causalidade do provável. E para fechar essa parte, ele vai dizer então que o investimento dos pesquisadores ele vai depender tanto da importância hierárquica quanto da natureza ou da forma do que eles estão investindo. Então, de novo, ele está falando daquilo. A gente sempre tem que olhar para as duas coisas, para a teoria em conjunto com a ação política. Então, as duas coisas estão caminhando juntas, dialeticamente. Na página 15, ele começa o quarto tópico, a ordem científica estabelecida. E ele vai começar dizendo o seguinte: a forma que reveste a luta inseparavelmente científica e política pela legitimidade depende da estrutura do campo, isso é, da estrutura da distribuição do capital específico de reconhecimento científico entre os participantes da luta. Então aqui o Bourdieu está voltando naquela questão. O campo científico é um espaço de luta. Então a gente tem uma distribuição de capital científico, tanto para quem está ingressando nesse campo, quanto para aquele que já está nesse campo há mais tempo. E essa distribuição diferente, ela vai fazer
com que a disputa seja muito acirrada e constante no campo científico. Então, para ele, o campo científico é um lugar de luta desigual. As pessoas sempre estão em posições diferentes e elas estão lutando para alcançar posições de destaque. E aí ele entra num ponto de análise muito específico dele, que é dizer que a ação de uma pessoa depende da posição que ela vai estar. Então as pessoas que estão numa posição privilegiada na hierarquia, elas tendem a ter estratégias de conservação. Por quê? Elas já estão numa posição boa, então elas querem conservar aquela estrutura a qual beneficia elas, porque elas já têm quantidade de capital necessária. Enquanto isso, as pessoas que estão abaixo dessa hierarquia, elas tendem a ter dois tipos de ação. Uma ação de sucessão, ou seja, eu vou trabalhar aqui dentro das regras para suceder essas pessoas que estão no topo, ou eu vou ter uma ação de subversão, ou seja, eu quero trabalhar para destruir esse modelo e chegar de outras formas, reconstruí-lo para que eu possa ter esse capital. Mas de qualquer forma, as pessoas estão disputando a mesma coisa. Esse ponto é importante porque ele está dizendo que a posição social das pessoas determina a probabilidade da ação delas. Ele não vai cair num determinismo aqui, mas ele vai falar sobre probabilidade, sobre uma propensão a ter determinadas estratégias. Ele até cita o Einstein como um judeu que participava de um grupo que era um grupo de subversão. Então por isso também que Einstein consegue desenvolver uma teoria de subversão, porque ela estava alinhada a uma posição política, social que ele tinha ali. Na página 20 ele vai dizer: nos grupos de intelectuais marginais, ao contrário, a revolta encontrava um terreno favorável, posto que esses se achavam em situação de precário equilíbrio entre o sistema de ensino e a boemia revolucionária. Então, a tendência de desenvolver teorias revolucionárias ou que combatem as teorias impostas em grupos que não são beneficiados por essa estrutura social é mais provável. Mais uma vez aqui o Bourdieu está ressaltando que esse campo científico com as regras próprias, ele é um campo de disputa intensa e que as pessoas, independentes das suas posições, estão lutando para conseguir a mesma coisa, capital científico. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar aí se você leu o texto, o que faltou eu comentar, o que faltou eu dizer, ou o que você achou do vídeo, e se inscreve nesse canal para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima!